Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. Eu sou o Jorge Jossi Wagner e o título desse vídeo é Pedro e Paulo, missionários de verdade. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm compartilhado também. Agradeço a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, levar a mensagem consoladora da doutrina espírita. Uma história interessante com alguns dados sobre esses dois personagens extraordinários que trouxeram para nós o cristianismo primitivo. Pedro conviveu com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus, mas viveu os seus ensinamentos. Foi num dia 29 de junho do ano de 67, 68, que o apóstolo Pedro foi retirado da prisão na cidade de Roma, levado para uma colina e ali crucificado. Dizendo não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus, pediu aos seus algozes que o matassem na cruz mesmo, mas com a cabeça para baixo. Esse é um dado que consta em vários registros. Não temos absoluta certeza. Estamos passando da forma como nós fizemos a pesquisa. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Muito bem. É por essa razão que tantas e tantas vezes é mencionado a fazer indagações a Jesus. Porque Pedro tinha uma posição entre os apóstolos bem especial. Ele é sempre o porta-voz do grupo. Pescador por profissão, Pedro abandonou as redes para seguir Jesus, sem abandonar sua família e seu trabalho. Então, quando dizemos abandonou a rede, é no sentido de entender que ele acabou continuando, claro, o seu trabalho de subsistência que era necessário, mas acabou indo para um outro trabalho extraordinário, tornando-se um pescador de almas. Após a morte de Jesus, acentua-se a grande liderança de Pedro. É ele quem preside a primeira comunidade cristã. Essa comunidade cristã era a Casa do Caminho, onde as pessoas iam até lá buscar ajuda. Foi em Jerusalém que é criada então a Casa do Caminho, que tinha por objetivo acolher os órfãos, os doentes, os idosos, tudo isso em nome do amor que Jesus havia ensinado àqueles homens do caminho. Não estava somente Pedro ali, estava também alguns outros apóstolos. No seu trabalho missionário, Pedro viaja por diversos lugares, diversas cidades, como Samaria, Lida, Jope, Cesareia, Antioquia. Pedro não era um homem letrado, mas possuía, no entanto, um raro senso e muita fé. Era um homem de bom senso. Curava pela imposição das mãos e pelo toque. Até a sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes, que eram colocados em macas no caminho pelo qual ele passaria. Pedro era e é um espírito de ordem superior. E a sua bondade, o seu conhecimento, o seu amor, é quem fazia com que ele pudesse manipular os fluidos que estão no fluido cósmico universal e ajudar as pessoas que tinham muita fé de que seriam curadas por aquele homem e de fato se curavam mesmo. Injustamente conhecido como aquele que negou Jesus, ele teve sempre a coragem de afirmar que o fizera, que havia negado Jesus, porque ele reconhecia que o homem é muito mais fraco do que perverso. De fato, ele negou Jesus naqueles instantes terríveis da crucificação. Trabalhou durante os anos de sua vida, que foram muitos, demonstrando como ser forte. Um homem sempre movido pelo amor e pela fé. Também nesse mesmo dia, 29 de junho, Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, também foi morto.
Paulo possuía cidadania romana e foi decapitado fora dos muros da cidade de Roma. Repetindo, Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, aqueles que não tinham nenhuma crença religiosa. Paulo era natural de Tarso, daí o nome Paulo de Tarso. Aprendemos com o livro Paulo e Estevão que, na realidade, o nome de Paulo era Saulo, que depois, quando tornou-se cristão, foi mudado para Paulo. Paulo era um ardente fariseu e um profundo conhecedor das leis mosaicas. Um homem letrado, extremamente inteligente, que ia em busca dos seus objetivos sem temor, sem medo, e defendia a todo custo as leis mosaicas. Ele distinguiu-se, nesta época, pelas terríveis perseguições que ele fez aos seguidores de Jesus, tendo Estevão, um cristão, como o primeiro cristão a ser morto em nome do Cristo, amando de Paulo. Mas foi na estrada de Damasco, pertíssimo da capital já, que Paulo teve a visão e ouviu de Jesus palavras que modificaram a sua vida. Paulo contava então com 30 anos de idade, aproximadamente. Paulo percorreu o Império Romano, sempre ameaçado e perseguido pelo ódio implacável dos inimigos de Jesus. A sua vida mudara completamente, porque ele era extremamente respeitado e temido pelos seus conhecimentos, temido principalmente pelos cristãos, e passa a ser como se fosse um andarilho, muito embora não o fosse, mas ele visitou dezenas de cidades, levando a palavra de Jesus e exemplificando aquilo que ele aprendera com os manuscritos que os seguidores de Jesus tinham feito a respeito dos ensinamentos de Jesus. Jesus não escreveu nada, Jesus ensinou oralmente e exemplificou. Paulo foi acusado, caluniado, traído, lapidado, espancado e finalmente assassinado. Ao fim dos seus anos, ele trazia no seu físico as marcas do Cristo, mostrando as cicatrizes que lhe bordavam o corpo. Paulo sofreu muito, fisicamente falando. No início do seu apostolado como cristão, ele sofreu moralmente, porque aqueles a quem ele amava, e era amado também, como seu próprio pai, seus amigos, lhe viraram as costas, taxando-o de louco, quando ele deixou de ser um pregador das leis mosaicas e tornou-se um cristão. Viraram-lhe as costas, sofreu muito. Mas ele também sofreu cruéis castigos, apanhou muito, foi torturado, fugiu de muitas cidades por causa da sanha assassina daqueles que não entendiam os ensinamentos trazidos por Jesus. As viagens de Paulo são etapas gloriosas, capítulos imorredouros da história do cristianismo nascente. Paulo de Tarso escreveu 14 epístolas que podem ser consideradas como o pensamento vivo do próprio Cristo. Essas epístolas foram enviadas aos discípulos da Boa Nova, aqueles que eram, na realidade, já seguidores de Paulo, ouviam Paulo com muita atenção, com muito carinho, porque Paulo entendeu com profundidade os ensinamentos de Jesus e tinha inteligência suficiente para escrever aquilo que ele julgava, tirando dos ensinamentos de Jesus. Então, as epístolas são um documento importantíssimo para todos nós cristãos. Paulo viveu de tal modo o Evangelho de Jesus que afirmou, em um determinado momento, que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Pedro ocupa sempre o primeiro lugar na lista dos discípulos mencionados nos evangelhos. Interessante.
porque Pedro foi um espírito extraordinário para manter a casa do caminho em Jerusalém. Houve uma luta muito grande com aqueles que não compreendiam, mas a cada dia aumentavam aqueles que procuravam consolo para as suas dores morais e as suas dores físicas, e aquela casa recebia a todos, sempre com muito amor. No Testamento, no Novo Testamento, o nome de Pedro é citado 184 vezes, muito interessante. Na cidade de Antioquia, atualmente Turquia, é que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Até então, os seguidores de Jesus eram conhecidos como os homens do caminho, em virtude da casa ser chamada a casa do caminho, que acolhia a todos que procuravam. A ideia partiu do evangelista Lucas, que não foi apóstolo de Jesus, mas foi companheiro de Paulo de Tarso durante quase toda a sua jornada, que durou aproximadamente uns 30 anos. Paulo percorreu centenas ou dezenas de cidades, acho que fica melhor, pregando o ensinamento de Jesus. E teve a companhia desse companheiro extraordinário, que era um médico, Lucas, um homem inteligentíssimo também, que ajudou Paulo na confecção das epístolas, escrevendo aquilo que Paulo ditava para ele. E Lucas mesmo escreve como um dos evangelistas, né? Então na Bíblia nós temos lá o evangelista Lucas, né? O Evangelho de Lucas, onde ele também faz uma análise pormenorizada daquilo que Jesus deixou para nós. E Lucas teve a oportunidade fascinante, extraordinária de estar com Maria, mãe de Jesus, conversando com ela a respeito de Jesus. Então, esses dois grandes missionários, Pedro e Paulo, são eles, sem dúvida nenhuma, os grandes responsáveis para que o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, chegassem até nós, da forma como Jesus ensinou para eles. A nossa reverência, o nosso respeito a esses dois grandes espíritos, Pedro e Paulo. Sugiro aos amigos e amigas que possam ler a obra Paulo e Estevão, ditada pelo Espírito Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. É uma obra extraordinária que conta pormenorizadamente a vida de Pedro e a vida, principalmente, de Paulo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.